vocês. Não, é sua prazer nosso. E eu sempre começo dizendo. Ele vai ficar de pé, eu vou ficar sentado. Você que desliga, viu, mano? Eu sempre começo dizendo que a gente não está aqui fazendo uma palestra, uma apresentação. Né? O nosso propósito aqui é o de trazer um estudo onde a gente pode compartilhar, cada qual contribuindo, né? E, para tanto, eu peço e conto a participação de todo mundo, tá? A gente começou semana passada, o Anderson apresentou, o aniversariante de ontem, né, o Anderson? Ele começou com esse texto aqui de João, que é a despedida. E a gente está com o propósito de, nas apresentações de quarta-feira, a gente fazer uma sequência, de seguir, segundo a sabedoria do Evangelho, do Pastorino, a sequência que ele adota lá. Para que quando a gente chegar no período da Páscoa, a gente esteja, aí depende, é lógico, do andar da carruagem aqui, né? Que a gente esteja consoante com a ressurreição de Cristo. Tá joia? Então a gente está fazendo esse estudo agora, e de certa forma é legal, porque quem quiser, e seria muito positivo, né? É muito positivo poder antecipar e ler os capítulos que estão por vir, para poder, inclusive, trazer mais contribuições, já estar mais inteirados, né? Seria muito positivo. E por conta disso, já que a gente está falando de uma continuidade, a gente achou legal de trazer aqui, só para a gente rememorar o que foi apresentado aqui semana passada pelo chefe, tá bom? Então acho que é só para a gente ler aí os versículos que foram apresentados, para a gente dar uma relembrada, beleza? Ou seja, foi a despedida de João, capítulo 14, versículos 27 a 31. Vamos ler? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, eu vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, vos alegraríeis, porque eu vou ao Pai, pois o Pai é maior que eu. E agora vos digo, antes que aconteça, para que todas as vezes que acontecer, acrediteis. Já não falarei muitas coisas convosco, porque você é o príncipe do mundo e em mim ele não tem nada. Mas para que saiba o mundo que amo o Pai, e faço assim como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Ok. Ou seja, na verdade o chefe apresentou dois trechos. Ele apresentou esse, que é a despedida, ou seja, é a preparação, né, de Jesus, aí, já sabendo o que antecedia na traição de Judas, né? E ele apresentou também esse outro trechinho, que o pastorino intitula de saída do cenáculo, que na verdade são só um versículo, né? Um de Mateus e um de Lucas. Vamos lá? Cris. Cantando o hino, Mateus capítulo 26, versículo 30. Cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Posso? Pode. Lucas 22, 39. E saindo, dirigiu-se, segundo o costume, para o Monte das Oliveiras e seguiram-no também os discípulos. Beleza? Deu para lembrar? Então vamos para outra. Os facões. Pois é, esse trecho, na verdade, é um texto exclusivo de Lucas. Só Lucas que faz referências a esse trecho aqui no Novo Testamento. E ele se chama facões, ou seja, no capítulo 22 de Lucas, os versículos são de 35 a 38. Ele é muito simples, de fácil entendimento. Então acho que só se a gente ler aqui já resolveu o problema. Né? Não é? Então vamos lá? Os facões. Lucas 22, 35, 38. E disse-lhes:
Quando vos enviei sem bolsa, sem alfajor e sem sandálias, Sem alforje. me disse, quando enviei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, não vos faltou algo? Eles disseram, nada. Então lhes disse: mas agora, o que tem bolsa, segure-a, igualmente o alforje, e o que não tem, venda sua capa e compre um facão. Pois digo-vos que deve realizar-se em mim o que está escrito. Foi contado entre os sem lei, porque tem fim o que me diz respeito. Eles disseram: Senhor, eis aqui 2 facões. Disse-lhes ele: são bastante. É só esses 4 versículos. Não é assim, não é? Mas, gente, por isso que é legal, né? Porque se o evangelho, se a gente fosse fazer uma interpretação literal, dá vontade de chorar, né? Não é? Vamos ler de novo? Vamos mais uma vezinha? Pode ser? E disse-lhes: quando vos enviei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, não vos faltou algo? Eles disseram, nada. Então lhes disse: mas agora o que tem bolsa segura, igualmente o alforje, e o que não tem, vende sua capa e compre um facão. Pois digo-vos que deve realizar-se em mim o que está escrito. Foi contado entre os sem lei, porque tem fim o que me diz respeito. Eles disseram: Senhor, eis aqui 2 facões. Disse-lhes ele: são bastantes. Eu mesmo. Gente, Magda vai fazer um resumo para a gente desse. Tá ótimo. Tá nada. Não, vai ser tão danado que a Guaranazinha, que a Ângela adoçou o negócio. Como é que é? O alfajor estava dentro do alforje. Estava dentro. Muito obrigada, obrigada. Bom, na verdade, Santo Pastorino, ele nos ajuda bastante. Então vamos trazer para cá as ajudas de Pastorino. Na verdade, ele fala aqui de um fato e de uma lição. O que é o fato? Bom, o fato está aqui. No primeiro versículo. O fato tem a ver com um sentimento de extrema entrega, de extrema confiança, de extrema aceitação daquilo que vem de cima, daquilo que me vem para a minha vida. De extrema. Porque, na verdade, aqui ele está falando quando Jesus enviou os seus emissários para que pudessem começar a evangelização, né? E aí ele pergunta: quando foi que eu enviei vocês sem bolsa, sem alforge e sem sandálias? Não lhes faltou algo? Eles disseram: nada, nunca faltou. E aí, nesse trechinho aqui, eu trago para a minha vida, que é o propósito que a gente está aqui, de fugir do intelectualismo, né? Isso mesmo. E trabalhar aquilo que me toca, aquilo que realmente mexe comigo, e aquilo que eu posso trazer para a minha vida. E aí eu me pergunto: gente, eu teria essa coragem, eu tenho essa coragem de tudo que me acontece, de toda tamanha entrega, tamanha confiança. Vai sem tudo, lembra? Vai com uma túnica vos basta, uma sandália vos basta, sem alforje, sem sandálias, por aí vai, né? Ou seja, eu trago para a minha vida com essa analogia, a confiança daquilo que me vem, aquilo que se apresenta na minha vida. Eu tenho tamanha entrega, tamanha confiança, tamanha aceitação nesse sentido. Ou seja, é o fato que ele traz para a gente nesse trechinho curto aqui. Nada lhes faltou. E a confiança nisso. E eles, agora o pastorinho, tá? E eles o testificam quando foram enviados, desprovidos de elementos materiais para satisfazer as suas necessidades vitais e sem acessórios para o seu conforto físico. E depois a lição. Ou seja, de novo tento trazer para a minha vida, né? Nos momentos de dificuldades, quando assomados pelas forças negativas,
não pode o discípulo permanecer desprevenido e inerme, sem ação, a fim de não ser surpreendido e aniquilado pelos adversários. A gente já conversou aqui no final do ano passado, a gente falou inclusive daquele evento de 21 do 12, depois de 21 do 12, 2012, né? E que a gente vem presenciando aí, recentemente até, uma tragédia aqui no nosso país, né? Momentos atribulados, difíceis, as vidas muito corridas, né? Percebo que não é só um privilégio meu de estar tão corrido e às vezes tão atribulado, né? E aí acho que esse trecho do Evangelho, ele vem assim, agregar muito. Ou seja, para que o discípulo, aquele que tem a intenção, já tem a atenção voltada para isso, e a intenção para seguir a essa energia crística, para não ficar desprevenido e ficar de bobinho, né? Para não ser surpreendido e aniquilado. E aí? Quem do danado do alfajor e da bolsa e das sandálias tem a ver com isso? Alforje é o que mesmo? A bolsa. Pois é, alforje isso é coisa que vai lá de quartel-general, da grande metrópole. Eu chamava de embornal. Pode carregar o bornal, aí eles falam em bornal. É local de comida. Local de muito bem, gente. Tá vendo? Local de pouco comida. A Anja também conhece, né? A Anja conhece. A Anja também conhece. De carregar a madura. E os nossos tropeiros, aqueles que vieram desbravar Minas, eles usavam cavalo, com feijão tropeiro, né? Que era o alforje, né? Hoje é legal porque os motoqueiros usam também alforje, chamam alforje. As bicicleteiros, os bicicletas da bicicleta também usam alforje para poder fazer as pedaladas longas. Bicicleteiro, outro. Ciclista. Pois é. Então, o que acontece? Vamos tentar fazer, isso aqui é uma bolsa, tá, gente? Foi normalmente eu achei que eu só achei as bolsas chiques na internet, tá? Não tinha festa de mulher famosa, São Laurent, das homens, enfim. Vamos fazer uma analogia, vamos tentar fazer uma analogia do seguinte. Ele fala de bolsa, alforge e sandálias. Se a gente faz uma transposição da visão materialista para aquilo que a gente entende agora, que o Evangelho quer nos trazer, que é uma evangelização espiritual, o que a gente podia trazer como correspondente à bolsa? A bolsa é para trazer o quê? Dinheiro. Bolsa não, já. A bolsa é para trazer o quê? Dinheiro, né? A bolsa, né? Eu acabei de flagrar a Magda. Andréia levantou daqui, caiu, não foi? Um tantão de cheque da bolsa dela que eu vi. A bolsa é para trazer, no sentido materialista, e a gente está fazendo transposição, trazer dinheiro. O que seria uma correspondência do dinheiro em termos de evangelização espiritual? Suas obras, seus legados. Pastor, me traz isso. Pois é, lembra do livro Nosso Lar, do Bônus Hora, né, Bruno? Lembra? O Emmanuel traz pra gente aquela condição da conquista de... Uma hora de amor. Como é que é? Uma hora de amor é um bônus. Um bônus hora. Lembra desse conceito no livro Nosso Lar? Ou seja, como é que é, Madá? São as obras, né? Obras. Serviço em favor de seu erguimento, em favor do seu erguimento daqueles que nos envolvem. Despertamento espiritual. Ou seja, na hora que a gente está falando aqui de um evangelho espiritual, obras de serviço. Aí começa facilitando, começa. O alfajor, o alforge da Ana. O alforge é onde que a gente carrega comida, a bagagem. Mantimento. O que o mantimento nos faz fisicamente? Energia. Saúde. Nutrição. Muito bem, Isabela. Já começou a facilitar também na transposição nutrição do espírito. E como é que eu nutro o meu espírito? Como é que eu recarrego minhas baterias espiritualmente falando? Como é que eu busco a conexão?
Isabela tá Chegou pronto. Qual que é o meu, espiritualmente falando, o meu grande recarregador e acumulador de energia? Eu turma danada de boa, hein, gente? A prece. A prece. E o facão. Pois é, agora é A ferramenta, né? O trabalho. Dessa forma, é proteção, né? De quê? Honra. Defesa. Defesa da honra, né? Certo, o facão não é fácil, não. Isso bem, ferramenta deixada pra gente. Meio de remoção de obstáculo, né? De seguir a linha, assim, de caminhar. Não é? Ação. Isso, pastoreira incrustada sou eu não, tá, gente? Quem me dera. Ação, Sandra. Ação pela palavra renovadora. E que tem a ver, sim, com o instrumento, tem a ver com... Bruna. A Bruna traz. A Bruna colocou aqui, não sei se ela colocou baixinho, que foi o que, Bruna? É a remoção do obstáculo, né? A remoção de obstáculos. Para mim e para aqueles que estão ao nosso redor. Ano passado, no final do ano passado, a gente estudou aqui, a gente trabalhou aqui pregar sem medo. Ou seja, a Ângela Bickel aqui tem uma frase muito legal sobre isso, né? Pregar sem medo. O que é pregar? Prega o evangelho. Se necessário, fale. É a frase que ela traz pra gente, né? O que é pregar? Nós já estudamos isso aqui, hein? Viver. Exemplificar. Prega o evangelho. Se necessário. Seria levar para o outro e para mim mesmo que eu tenho melhor. Passar para o... Não seria, acho que não seria uma definição legal? Ou seja, esse pedaço aqui me lembra muito esse texto que a gente estudou. Esse pregar sem medo. Levar para o outro e para mim mesmo. Aquilo que eu tenho de melhor. Pregar. Como é que é a frase? Prega o evangelho. Se necessário, fala. Não vai abrir caminho lá. Não é, não. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Muito não, essa pergunta era mais difícil, era para o final. Nos dois sentidos. Você viu aqui, ó, só voltando um pouquinho aqui. No final, ele fala do facão: Senhor, eis aqui 2 facões. Eles, os discípulos, né? Disse-lhes, eles são bastante. 2 facões. Né? Essa é uma interpretação, essa é uma leitura que a gente pode fazer, né? Aí facilitou, não facilitou? Bastante, né? Como é que é? Mas também é para caminhar, né? Sandália é fácil. É um ato de fazer. Sandália tem a ver, no meu entendimento, sabe com o quê? Movimento com proteção. Porque ai de mim, ai de nós, se a gente não movimentar. Não é? Descalço não vai. Descalço não vai. Não é? Ai de mim se ficar cristalizado sem movimentar no sentido de melhorar interiormente. E é legal, a gente tentar trazer, eu era bobinho demais da conta, e toda a apresentação, todo trecho que aparecia do primeiro tempo, do segundo tempo, gente do céu, coincidência, né? Não é? Só que tia Helena foi puxou meu orelha, gente, deixa de ser bobo, menino. Nada de coincidência não, você acha que esse trabalho aqui vai aqui a gente? Não, é? Então agora vamos ler aqui, agora fica mais fácil. O que o pastorino acrescenta pra gente? Alguém candidato? Eu leio. Indispensável, pois, que se imuna dos meios espirituais, representados pelas obras de serviço, que equivalem ao dinheiro no plano físico, a bolsa, que carregue suas baterias e acumuladores com a prece que alimenta a alma, alforje, e que dispense a proteção da defesa passiva, capa, para assumir a iniciativa da ação pela palavra, facão, como Paulo definiu. Tomai o capacete da salvação e o facão do Espírito, que é a palavra de Deus. E na Epístola aos Hebreus, lemos ainda: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer faca de 2 gumes, e penetra até a divisão entre a alma e o espírito. E a turma aqui está afiada, né, Dalva? Desculpa, perdão. O facão é nesse sentido, né? Ou seja, olha que trem. Esse texto mexe muito comigo.
Porque eu fico na vergonha danada. Qualquer fato de dois mundos que penetra até a divisão entre alma e espírito, vai lá no fundo, né? E, salvo engano, foi Paulo que colocou também, né? Sobre Jesus, quando ele fala, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Né? A lei, a luta, o bom combate, a lei, a resiliência e a aderência à lei. Tem candidato? Isabela queria ver? Então, ao invés de deixar-se levar pelas circunstâncias, aguardando benefícios dos outros, os discípulos deverão, em meio às dificuldades do caminho que crescerão muito, tomar a iniciativa e providenciar para si mesmos os meios de que carecem para realizar suas tarefas. E esses meios serão todos espirituais. Prece que alimenta o espírito, alforje, obras de serviço que produzem merecimento e evolução, bolsa, e palavra candente e cortante, que atinja as almas de todos aqueles a quem se dirigem, facão. Nada de ficar envolvidos no comodismo da espera, a capa, aguardando que as forças do alto façam tudo. Deus se manifesta aos homens por intermédio dos próprios homens. E os discípulos são os homens designados para essa ação divina de atuação eficiente. Pois é. Ele até coloca, né? Enquanto discípulos, ser discípulo não é fácil, né? As dificuldades do caminho que crescerão muito. E é interessante, até foi no texto que o Anderson mandou, Helena, do Gilberto, do Evangelho Dialético, né? Ele coloca o seguinte: a postura firme de Jesus em todos os sentidos. Esse texto ele é da mais polêmico. Então, todos os outros que ele menciona, alguma coisa de espada, de facão, permitiria mais tarde uma interpretação, uma leitura errônea, igual faz no Fantástico, por exemplo, no Jornal Nacional, né? Que pinça as palavrinhas no meio do texto, foge do contexto e traz assim, sabe? Mas é aquele próximo, ele não está nem aí, sem concessões, sem nenhuma concessão. Não é. Sem querer agradar, sem querer desagradar, simplesmente é o que é. É um texto polêmico e que é relativamente fácil se alguém quisesse se torcer isso mais tarde, como óbvio, né? Que muitos tentaram, né? Mas eu acho bacana demais esse posicionamento que ele traz através da ajuda do Gilberto. É uma postura firme daquele discípulo que já busca uma ascensão crística, de não querer fazer, e aí traz para mim, né? Às vezes, de fazer concessões numa negociação, ou numa conversa com alguém, para querer agradar. E aí eu saio de mim mesmo. Na verdade, eu entro numa atmosfera de negociação de comércio. Sabe? Bom, eu acho super legal essa questão daqui do posicionamento super firme, quando trechos que ele poderia ter suprimido. Para que isso? Ele não negocia. É firme, em todas as situações. Eu acho que, pelo menos para mim, eu preciso fazer isso muito, sabe? Desenvolver isso muito, trabalhar isso muito. E esse pedacinho da Índia é fantástico. Falo por mim, por conta dessa visão de Deus, aquela visão antropomórfica, sabe? Aristotélica, né, Beatriz? Deus, aquele homem gigantesco e a obra divina embaixo, e ele distante, onipotente, onipresente, onisciente, e aquela relação de Deus bem distante, sabe? O que faz e eu aqui recebo. Pedindo, tendo a oração como uma petitória, eu recebo a partir daí, longe, distante de mim, e eu não tenho nada com isso. Ele coloca aqui isso, muito legal. Ou seja, Deus se manifesta aos homens por intermédio dos próprios homens. Se não me engano, é Leonardo Boff que coloca isso sobre Jesus. Sendo tão humano assim, só podia ser Deus. Né? Acho super legal essa colocação do Leonardo Boff. Ele é polêmico, né? E aí me fez lembrar um livro, está até aqui, não esqueci o nome dele, que eu estou lendo, aliás, eu acabei de ler, que é... Eu li esse livro recentemente, que é um livro super legal, chama Conversa sobre a Fé e a Ciência.
do Frei Beto, eu sou fã de carteirinha do Frei Beto, e do Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser talvez seja o físico hoje mais renomado do Brasil. Ele trabalha numa universidade norte-americana. No mundo, talvez. Talvez no mundo, né? Ele bate papo ele troca figurinha com o Stephen Hawking, essa turma toda aí, né? É um físico brasileiro, extremamente renomado, e escreveu inclusive um livro maravilhoso que chama-se Criação Perfeita. Quem tiver a oportunidade de ler, é muito legal. E esse livro aqui foi até um espiritualista, chama Valdemar Falcão. Ele fez uma entrevista com ambos, com o Frei Beto, esse gigante, para mim também, e o Marcelo Gleiser, ou seja, um físico e um teólogo, um frei dominicano, né, extremamente atuante, né, foi até assessor do governo Lula lá no início, né, depois teve um livro chamado A Mosca Azul, né, mas como é que foi picado, né? Pois é. Um livrinho muito bacana e que tem tudo a ver com isso daqui. Então eu transcrevi e eu achei legal compartilhar isso aqui com vocês. Que é o seguinte, FB aqui é o Frei Beto e o Valdemar Falcão. É um livro que onde tem eles vão dialogando e cada hora um fala, sabe? Tipo Poço Criativo, do Domênico Leonardo, sabe? Muito bacana. E aí Frei Beto coloca uma hora assim, o importante não é ter a fé em Jesus, é ter a fé de Jesus. Ter fé em Jesus é fácil, o difícil é ter a fé que Jesus teve. No mundo judaico, onde o nome Deus era sequer pronunciado, é proibido, né? Javé, né? Era inusitado tratar Deus como Abba, meu pai querido, ou seja, aquela visão distante e do temor que tinha esse de Deus, e que ainda muitos têm, né? Eu tenho um pouquinho. Meu pai querido, um dos raros vocábulos em aramaico que aparece nos evangelhos. É uma revolução, ou seja, trata-se de um Deus que saiu de lá de cima e baixou aqui, impregnou-se no humano. É um Deus que deixou um Deus transcendente, que transcende a minha realidade, a nossa realidade humana, né? E ele é imanente, ele também é presente em cada um de nós. E aí lá na frente ele fala uma coisa super bacana. Aí o que chama, cara? Valdemar. Não, agora é Valdemar. Valdemar Falcão fala o seguinte: é o sentido etimológico do termo avatar do sânscrito. E se pensar avatar, nós tivemos vários, né? Tivemos aí Confúcio, tivemos Buda, tivemos Cristo, né? Ou seja, é o sentido etimológico desse termo avatar. A impregnação do humano da divindade, né? E Frei Beto continua. Santa Teresa de Ávila, uma grande mística, assim como São João da Cruz, né? João da Cruz, viveu na passagem do período medieval para o moderno. Ela arrancou Deus lá de cima e pôs no coração humano. Agora a fé não pode estar situada no âmbito da necessidade, é pura gratuidade, está aqui para todos o tempo todo. É a sua experiência? Perguntou o Valdemar. Aí Frei Beto responde: é uma experiência viva em mim. E ela precede qualquer elaboração teológica que eu possa fazer, e sobretudo sociológica, seja a formação de uma igreja com todas as suas hierarquias, leis, etc. As igrejas se parecem às vezes com as grandes caixas d'água. Achei esse pedacinho muito legal. Quando eu era criança, daqui, né, Frei Beto? Quando eu era criança em Belo Horizonte, havia muitos morros, não havia prédios. Então você via na montanha a enorme caixa d'água da cidade. Trago essa imagem na cabeça, que a igreja é aquela enorme, e aí podemos transcrever a igreja como também a concepção do divino, né? A igreja é aquela enorme caixa d'água e o povo aqui embaixo, morrendo de sede. O povo sabe que lá há muita água, mas não tem como estabelecer a ligação. É distante, é longe para mim. As igrejas se apresentam como portadores divinos. E daí? Como ocorre isso? Como ocorre isso? Precisamos fazer o caminho inverso da indução. É o que Trecho traz para a gente, esse texto de Lucas. Ir lá e dizer ao povo, tarará, Deus está em você, Deus está na sua prática, na sua solidariedade, na sua amizade, no seu amor, na sua vivência. Isso é divino e é o que o Evangelho propõe. Então achei muito consoante com isso que ele coloca, o pastorinho coloca aqui. Ou seja, parar de aguardar que as forças dos altos façam tudo. Deus manifesta nos homens, manifesta nos próprios homens,
que é também muito que a gente já conversa bastante aqui. A Helena trouxe para a gente sobre a lei espiritual da responsabilidade pessoal. É o Deus que manifesta em mim. E o que eu tenho que fazer. E aí vamos. A gente tem, na hora que a gente fala do facão, e a Valda colocou para a gente há pouco, a gente tem uma luta, a gente pode lutar com o facão, uma luta doentia, que é aquela que, onde eu sou resistente a melhorias, eu sou resistente a me movimentar com as minhas sandálias, eu cristalizo onde é que eu estou. E eu tenho também uma luta saudável. O que seria uma luta saudável, gente? É meio vago assim, né? Mas é para soltar uma coisa. Boa vegetariana. Como é que é? Focado no bem, vida saudável. Como é que é? Também que o pai é bom, né? A luta do Paulo é combativo com combate. É necessário. Vencer o homem velho. Como é que eu venço o homem velho? Sabe? Eu estou igual o chefe hoje. Como é que eu venço o homem velho? O Anderson fala o seguinte, porque o chefe, ninguém tira 10 nas perguntas dele. Você pode acertar com perfeição, mas ninguém tira 10, no máximo 9,9. Procurando uma melhor interna, evolução, ser uma pessoa melhor. A evolução, procurando ser uma pessoa melhor. A luta doentia, você pega o facão e enfia no coração do seu inimigo. Para aquele que está te enchendo a paciência. A luta saudável, você pega a mãozinha dele e vai abrindo caminho. É ferramenta de trabalho. Paciência. Paciência. De baixa estrada. A luta saudável, ela Jejum de palavras. Talvez no sentido de honestidade, a gente ser sincera e falha, né? Que a gente estava falando, prega o evangelho, se necessário falha, é uma questão de... Pode até ter erro, mas é uma questão de tentativa e erro, assim, de ir caminhando dentro de possibilidade, de intenção. Máximo, né? Aqui eu dou o meu melhor, mesmo que ele ainda não seja grande, mas você vai evoluindo um pouquinho, um dia depois do outro e tal. A frase assim, né? Mas a pergunta ela é danada mesmo, ela é ampla, né? E a gente pode entender também que a luta saudável é aquela onde eu busco a ampliação da minha consciência, que tem tudo a ver com isso, né, Bruno? Tem tudo a ver com o que a gente colocou aqui. Ampliação de consciência. É de parar com a ideia de querer ficar parado. E aí o bom combate. Eu tinha um amigo que ele já desencarnou e falava assim, meia hora de evangelho já não dá mais para errar. A consciência já te acusa na hora. É a teimosia, né? Eu mesmo falo, eu sei tudo, eu sou culpado. Pois é. Eu sei o que eu tenho que fazer. Simples assim, né, Simples. É uma luta para dar uma resposta diferente para mim. Eu sei que é melhor para mim. Quando eu consigo dar, quanto de alívio me traz? É aquela bola que eu seguro dentro da piscina, né? Mas ainda tem preferência pela bola. Em muitos casos eu quero segurar, quero que seja do meu jeito. Tá empolado, né? E é o... Aí a luta doentia. Esse facão daqui, da consciência, ele é danado, né? Gandhi falava, né, que ele não tinha medo nenhum de enfrentar multidões, né? E inclusive ele colocava pra gente, ele colocou pra gente que a democracia, o ato de ser democrático em todas as situações é a melhor situação, exceto numa, onde que uma vozinha pequenininha sempre tem razão, que é a da consciência. Né? E aí é a necessidade de buscar ampliar essa consciência, né? De caminhar, de usar as sandálias, igual a Cris colocou aqui há pouco. E é o propósito nosso, né? De buscar essa luta saudável de ampliação das nossas consciências, né? Graças a Deus eu entendo que a gente já está conseguindo. E a gente colocou aqui, está todo mundo aqui também já impregnado dessa ideia aí do lado sombrio, né? O lado sombrio dos buscadores. Acho que a gente não podia deixar de também colocar nesse ponto que essa luta que eu trago comigo é a dualidade, né, Valda, dos dois facões. Amar ao próximo como a mim mesmo. Ô, gente, demanda o quê? Muito reconhecimento das minhas mazelas, né, Levadeza, né, Eliane? Das minhas impressões, das minhas sombras. Ao mesmo tempo, reconhecimento do tanto que elas me ajudam. Se eu realmente conseguir encará-las de frente. Não é assim? Haja facão, haja espada para botar a amnésia. Nós estamos estudando esse livro em 3 lugares. Pois é, está em todo canto. Então, ou seja, gente, quem tiver oportunidade, lá, como é que é? Lado sombrio dos buscadores da luz. Lado sombrio dos buscadores da luz. Bebe forte. Domingo tem na casa da André, né? Muito bem. Sobre a coordenação da nossa lei. Chique, hein?
Haja facão, haja espada nesse sentido. E as nossas tendências, as minhas pelo menos, são bravíssimas, viu? E aqui vem outro ponto. Na hora a gente fala desse negócio do facão, da luta, que é o seguinte, aí de novo eu vou parafrasear Frei Beto. Frei Beto fala assim pra gente, acho até que nesse livro ele coloca isso também, que a sociedade moderna, em especial a sociedade ocidental, ela criou um novo Deus, que é o Deus do mercado, que é o Deus do consumismo, né? Tudo se volta para isso. Na época, alguns anos atrás, na história, uma cidade era relevante se ela tivesse uma catedral. Hoje, a relevância, a importância da cidade se dá em função do número de shopping centers que ela tem. Né? Pois é, McDonald's também, né? Mas estão dentro. Estão dentro dos shopping centers. Arranha-céu, Rodrigo, qual que é mais alto do mundo? Pois é. E aí vem a questão do, sabe do quê? Shopping center é shopping de entretenimento. Não que eu seja contra, não é isso não. Mas é o cuidado, é a vigilância para poder realmente cortar a minha inércia e as minhas tendências, cortar esse endeusamento, o culto ao entretenimento, ao culto à distração. Sabe? Televisão. Na verdade é o seguinte, novela é entretenimento, mas só tem novela porque tem um comercial no meio, porque senão jamais teria novela. Mas é o quê? Pura distração. Não que a gente não careça, e muito, né? Voltando para o Frei Beto, né? Quando ele formou lá naquele negócio lá de Frei, lá ele foi para Vitória, no Espírito Santo, ou Vila Velha. E lá ele ficava encabulado, trabalhando com o pessoal de renda baixa, com o pessoal mais de favelas, porque eles não queriam saber nada de nada, era só assistir novela. Mas ao mesmo tempo também, não é fácil. E é isso o grande trabalho. É trabalhar no sentido de evitar, e ele percebe, coloca isso muito claro depois, de evitar e de lutar contra as minhas distrações em mim e, se possível, poder pregar isso também. É de trabalhar a minha inércia, as minhas tendências, me demanda extrema vigilância e oração, perseverança. É o facão que ajuda na busca do Cristo. E ele mesmo falou, perfeito é quem, gente? Deus. Só o Pai que está nos céus, não é isso? Por isso, o lado sombrio dos buscadores da luz ajuda muito nesse sentido, de trabalhar o facão de forma muito mais leve, né? Que é do reconhecimento das minhas mazelas, das minhas dificuldades, sem lutar contra elas. Né? Acolhendo. É a boa luta, é a luta com um bom facão. E traz os dois lados, né? Meu lado sombrio, ele me impulsiona para viver também. Então eu vejo o lado bom dele também. Vou eliminar o excesso. Eu não vou brigar com ele. Não, porque os dois vão existir sempre dentro de um. É o equilíbrio. Né? O equilíbrio, né? Só que eu vou ter o excesso de um lado e do outro, né? É chegar ao meio, né? Pois é. E aí, pois é. Na busca do divino, levadeza, precisa reconhecer a inteireza. É isso uma boa luta. E ser inteiro. Eu acho que quando a Juliana vai saber desses psicólogos famosos que falou entre ser bom e ser inteiro, eu prefiro ser inteiro, né? Trabalhar do lado bom e do lado ruim. Você quer ter certeza ou ser feliz? Você quer ter certeza ou ser feliz? Razão ou ser feliz? É isso aí. Então, na busca do divino, precisa reconhecer a inteireza e ser inteiro no nível em que me encontro. Quer dizer, ser tudo: o bom, o mal, o santo e o diabo, o positivo e o negativo, o grande e o pequeno. Esse é o livro também. Lado sombrio. Não é? Fala isso também. É isso aí. Eis uma excelente, aliás, eis o bom combate. Não é? Mas, gente, pois então, agora está todo mundo já afiadíssimo. Como lutar esse bom combate? Muita oração e jejum, palavras, Bem claro. Boas ações, boas palavras, bons sentimentos. Já foi tudo dito agora mais cedo aqui. Lembra? Boas palavras. Qual que era a bolsa mesmo? Recapitulação? Obras. Um bom serviço, o serviço em prol de mim mesmo, o serviço em busca das minhas sombras, de debelar essa luta que eu travo comigo mesmo, reconhecer que eu não sou perfeito, estou longe disso. Mas também não sou só aquilo. Não sou só aquilo, não é isso? Além do... Oração,
Da bolsa tem o alfajor, né? Trabalho. Aqui é trabalho. Né, Ângela? Alfajor de comer. Pois é. Imitando na gente. Pensando no fajó. Eu estou trabalhando. Como voluntário. Eu estava trabalhando. Ah, você está perdoado. Você está perdoado. Ou seja, o trabalho, não é 7 não, tá, Pigarela? A prece, a oração, a busca da conexão. E na hora que eu busco essa conexão, eu reconheço as minhas limitações. O fato de ser humano, de ser falível, não é isso? E aceitar isso com naturalidade. Por isso, eu busco a conexão, a prece, não é isso? E o facão. Que é, na verdade, a ação, e ele fala aqui da ação do trabalho, da voz, da pregação. São 3 ferramentas. São 3 ferramentas. A trindade, a dualidade está sempre presente, como a trindade também está muito presente, né, Tamara? Ele é uma não vou entrar no mérito do que é muito ali uma palestra, mas a neurociência, ela fala o seguinte, só como que já está batendo, né? É que a gente, hoje, nós estamos num circuito não doente. Isso é neurociência, uma psicologia. E que é o seguinte, para você sair do circuito doente e ir para o saudável, você tem que usar o lobo frontal, que é o raciocínio. E o raciocínio é meditar em cima do que você está infeliz, do que não te deixa satisfeito e tal. Então, assim, está casando direitinho, entendeu? Entendi. É igual o quê? É para falar assim com boquinha? Boca de bode. Igual boca de bode, né? Certinho igual a assim, ó. A nossa é assim, é assim, os dentinhos e os dentinhos, né? Boca de bode, né? Muito legal. Muito legal. E casa também com essa compreensão que o Balde nos traz também do retorno, né? Ou seja, nós estamos no momento de ascese, né? Nossa consciência já foi desperta, agora é questão de trabalhar, não é isso? Boca de bode. Mas tem que sair daquele circuito lá, né, doente, e passar a raciocinar, sair da ignorância, né? Mudando as palavras, é ter consciência. Graças a Deus, né? E aí, pastorinho traz de novo. Ele coloca no texto lá, tem fim o que me diz respeito. Exprime o quê? O término de sua missão entre os homens, na qualidade de Jesus, humano encarnado. Tudo o que se refere à humanidade na sua vida da Palestina chega ao fim. E aqui, no próximo estudo, ele traz ali a oração no jardim lá de Getsemane, onde Jesus cai e prostra-se, enquanto o humano cai, né? E pede que afaste dele aquele cálice, não é isso? Aquela taça, né? Mas que seja feita à vontade do Pai, não é assim? E mais algumas horas de permanência entre os homens, e tudo acabará com a morte de Osíris na cruz, pois da qual deverá desaparecer para todos os profanos, como se realmente tivesse desencarnado, só podendo aparecer diante dos iniciados que compreenderiam o alcance de seus atos. Esses profanos aqui, lá atrás ele fala do sem lei. Os sem lei, não sei se vocês lembram do texto, os sem lei são esses profanos, né? Eu repito todinho, porque eu sei que eu sou profano demais. São os não iniciados, né? Pois é, porque os profanos, verdade, porque os profanos são aqueles, né, Helena, que na verdade não é que não conhecem a lei, sim, mas na verdade a distorcem. Eles tentam impor a própria lei, sabe? Fugir da lei do amor. E eu repito todinho, porque eu faço isso toda hora. Na realidade, houve ainda incompreensão dos discípulos quanto ao simbolismo dos facões. Basta observar a alusão aos que estavam na cintura dos dois mais cuidadosos, segundo a interpretação que o mundo empresta à defesa do corpo, mais importante para ele que o espírito. Porque adiante teve aquele trecho onde, na hora que os soldados romanos foram capturar Jesus, Pedro sacou o papel? Foi? Com medo.
e rasgou a orelha de um centurião. Paulo, hein? Foi Pedro, Paulo não. Não. Soldado. é Paulo. Palco, né? Mal. Mal, pois é. De mal, mas não. E então ele está colocando isso aqui, né? Que na verdade é uma visão distorcida, né? E é fácil de. E aí que me chama a atenção chama a atenção também, né? Dessa característica de Jesus, né? É um texto que poderia facilmente ser distorcido, né? O facão aí com simbologia do mal, da guerra armada, um revolucionário, ele era cabeludo e barbudo, imagina. Derramamento de sangue. Não é isso? E aí que o pastor Ninho coloca isso pra gente, né? Ou seja, não tem nada com isso, né? A luta é outra, não é, Bruna? Totalmente distinta, não é isso? Ou seja, Cristo não veio para baratear os valores da alma, nem para tirar pérolas aos povos, nem para lá, nem para cá, nem para fazer concessões e nem para impor nada, né? Ele veio sim para fazer o evangelho. E ponto. Final. Onde sim é sim, onde não é não. E ponto. O Arthur fala que o nosso problema é um só. Quem fala? Arthur. Agora é Frei Arthur. É a disciplina. Porque ele você vê todo dia, os 7 capitais nossos, né? Que a gente mais nos violentamos, né? A gula, essas coisas todas. Aí ele falou assim, então se eu quero trabalhar o desapego, o que eu tenho que fazer? Desapegar mesmo, literalmente. Por exemplo, eu vou se eu tenho 10 sapatos, eu vou ficar com 3, vou supor, mas é fazer uma ação, né? E isso para nós é tão simples, né? Que é só fazer. Mas o nosso orgulho é tão grande que você fala assim, olha, você vai lá na Argentina buscar um artefato lá e que não sei o que isso vai curar o seu apego, você acha mais fácil ir lá do que fazer, do que cumprir a disciplina. Aí agora eu tô aqui de olho com a minha disciplina, né? Eu falou da gula assim, é só mais um pouquinho, deixa eu provar. Só hoje. Só hoje. Deixa eu acertar o queijo aqui, né? Ele tá veicular. É horrível quando o queijo eu acerto ele o tempo todo. Aí eu falei, a disciplina falando é simples, né? Eu tenho que comer isso, eu como acabou. Acerta o queijo, aí a goiabada fica com ciúme. Fica com a goiabada também. Mas tem a ver com Deus, o Deus do entretenimento, o Deus do mercado. Não é? Porque se eu uso um sapato menos da moda, ou menos famoso do que o outro, eu estou numa posição inferior, né? E aí tem que trabalhar todos esses valores aí de orgulho, de vaidade, né? Assim, tem que fazer isso mesmo. E tem que acertar o queijo toda hora. De novo, pastorinha, voltando a ele, está terminando. Portanto, quanto a ele pessoalmente finalizará dentro de horas sua tarefa. Esse aí também me incomoda muito, sabe? Qual que é a minha tarefa? Nesse plano, meu, aquele, não é? Ainda bem que incomoda. Não é assim? Porque senão estava tamponado ali, por isso que eles ficavam, né? Aquele que incomoda tem que ser enfrentado, né? Que eu falei antes. Não é? Ainda bem que a gente não tem a resposta. Aliás, né? ainda bem que o que, Bruno? A gente não tem a resposta, senão isso é muito cômodo. Mas a gente tem. Não diretamente falando, assim, porque a falta de definição é que motiva a busca, né? Assim, que a ampliação. Mas, por exemplo, aqui mesmo a gente está buscando. Acho até que eu tenho as respostas dos pelo sabe, nessa busca dela, que não é fácil, não, né? É a ampliação de consciência e a movimentação nesse sentido, né? Talvez a busca seja a tarefa. Pois é. Mas o Paulo já dizia, né? Jesus, o que queres que eu faça? Isso é antigo, né? E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Não é? Faça a vontade do Pai. Faça a vontade do Pai. E como é que eu faço fazer ter vontade do Pai? Responde pergunta do chefe, né, Leandro? Primeiro tem que saber qual é a vontade de Deus. Vontade de Deus para mim. Não é? E finalizando, gente. Mais ou menos o que o Paulo falou, né? Viver aqui agora. Viver aqui e agora. Não é? Que é o que me apresentam hoje, é o que eu preciso viver. Na verdade, na hora que eles foram, nada os faltou.
é um exemplo, uma amostra enorme, né, gigantesca de confiança, né, isso, de aceitação. Disciplina, né? Disciplina. Foram 4 vezes que a Amanda falou, disciplina, né? Se a ordem é essa, se a ordem é essa. Viver o aqui e agora, como que a vida me apresenta. Porque se eu não concebo assim, eu estou entendendo que não existe um princípio inteligente por trás de nada. O passado já não passou, existe, o futuro ainda não existe. Né? É virtual, é coisa de cabeça humana. É. Então é o aqui e agora e aceitar e viver isso. A luta é essa, ficar no presente, né? No concreto de hoje. E tudo que está aqui é para o nosso bem, sem nenhuma exceção. No autor que eu li, fala assim, viver é segurar o passado, construir o futuro com base no presente.